Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos a este canal. E este vídeo é a segunda parte sobre a Segunda Grande Guerra Mundial. Então nós já fizemos a primeira parte deste vídeo, mostrando como foi que a Alemanha avançou na Europa, descumpriu os pactos do Tratado de Versalhes e da Liga das Nações e vem avançando passo a passo, invadindo todos os países da Europa. Mas também mostramos como o livro de Chico Xavier, por André Luiz, o livro Nosso Lar, traz um relato muito significativo para a compreensão do acolhimento das almas no plano astral. Porque todos sabemos que a obra de Chico Xavier, ainda que seja romanceada e poética, traz as lições da revelação kardeciana que nós recebemos desde o século XIX e que até hoje estudamos na doutrina espírita. Revelação esta que já era conhecida desde os primórdios pelos iniciados das grandes religiões e que vai ser codificada no século XIX por Kardec. E aqui nós trazemos esse relato do livro de André Luiz, muitos momentos em que a guerra está acontecendo e que existe uma convocação espiritual para que eles entrem também em auxílio para aqueles que estão desencarnados na guerra, aqueles que estão em sofrimento e que a guerra tenha menos sofrimento possível. A participação do grupo do Nosso Lar, dos Espíritos Iluminados, é muito importante para que a gente possa compreender bem mais a história numa perspectiva espiritual também. Então eu convido você a assistir o outro vídeo e este vídeo, sendo a continuação, vai trazer muitas revelações. Seja bem-vindo e vamos lá ao nosso estudo. Lembrando ainda que o século XX é um século de fechamento do planeta de expiação e provas, é um século de degredo das almas, e que neste momento de grande mortandade, mais de 60 milhões de almas vão desencarnar aqui neste momento da Segunda Guerra Mundial, e que parte deste grupo vai ser exilado do planeta Terra, porque nós estamos saneando o planeta para que a nova Terra regenerada aconteça na nova caminhada evolutiva. Então aqui são as imagens de Nosso Lar, do filme do Nosso Lar, que nós já falamos anteriormente, e estamos aguardando o filme Nosso Lar 2, que é o livro dos Mensageiros, de André Luiz, o segundo livro, que vai trazer também grandes revelações. Outra imagem mostrando que muitas das pessoas que vivem hoje na Terra vão migrar para o planeta ainda primitivo, ainda na época de início de regeneração. E isso daí vai acontecer, já está acontecendo desde o princípio do século XX, como está descrito lá no livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Voltemos então nosso olhar para a Europa na época da ocupação nazista. Veja como está o mapa da Europa durante o auge da ocupação nazista. Essa parte em azul é o que a Alemanha consegue tomar como sua atitude de invasão das terras, inclusive pela Blitzkrieg, que é uma tática agressiva de invasão das terras que eu já falei no primeiro vídeo, onde os tanques de guerra, os aviões e os navios ali na costa atacam de surpresa de uma forma muito agressiva, destruindo tudo que vem pela frente. E Hitler parece no primeiro momento imbatível, não é? Os aliados se formam a Inglaterra junto com a França e os Estados Unidos de um lado, posteriormente a União Soviética, que no momento não entrou ainda na guerra porque está ainda com um pacto de paz com Hitler, que faz esse pacto, só que ele não cumpre, e vai entrar posteriormente. Mas aqui também o eixo Roma, Tóquio e Berlim, que é formado pela Itália, pela Alemanha e pelo Império Japonês. Nós vamos ver aqui essa extensão toda aqui ocupada pelos nazistas na Europa. Então nós vamos ver que começa a vitória dos aliados na União Soviética, porque Hitler descumpre o tratado que fez com Stalin de não agressão,
entra na União Soviética com sua Blitzkrieg, seu ataque surpresa, de forma muito agressiva, destruindo tudo que vem pela frente, com seus tanques de guerra, seus bombardeiros por terra, e aí enfrenta o Exército Vermelho de Stalin, que para Hitler é uma surpresa. Stalin está tão preparado, porque Stalin também tem os seus tanques de guerra, também tem uma força bélica poderosa que vem construindo ao longo dos anos, porque tem essa intenção de expandir o território da União Soviética por outros países, que é o sonho da Revolução, tomar o mundo inteiro, não é? Nesse sonho louco de destruição, com essa promessa de igualdade social que nunca se cumpriu na realidade. Então, Hitler entra na União Soviética, sofre muitas derrotas, inclusive o inverno russo, que já é uma tradição de batalhas antigas. Inclusive Napoleão sofreu muito aí nessa entrada da Rússia na época gelada, e o inverno gelado vai abater também os alemães. O Stalin tem uma tática de guerra que se chama Terra Devastada, que ele coloca os seus soldados e todos os camponeses para destruir todo o alimento que existe nas fazendas, todas as casas, as possíveis possibilidades de abrigo que os alemães têm. E aí, quando chega o inverno muito forte, os alemães ficam sem abrigo, sem alimento e começam a morrer aos montes. E Hitler fica realmente muito preocupado com isso, e parece, inclusive, que ele fica desesperado na medida em que ele percebe que a raça ariana não é a maior do mundo e que ele não é invencível. E aí começa a perder espaço nos locais onde estão, começa a enfraquecer, as resistências locais começam a ganhar força. E Hitler parece estar, inclusive, débil, com ideias misturadas, sem entender o que está acontecendo. A forma dele se enfraquecer moralmente e psiquicamente começa a trazer problemas internos para o grupo dos nazistas, porque os generais começam a fazer motim e tramar contra Hitler, querendo derrubá-lo, e ele aí, mesmo por dentro e por fora, vai se tornando mais fraco, e cada vez que uma batalha é vencida, Hitler fica mais triste e desesperado nesse sentido, que aí vai enfraquecendo o nazismo de Hitler. Nós vamos observar aqui a queda do fascismo e o Brasil na guerra. No momento em que os Estados Unidos entram na guerra após o ataque de Pearl Harbor pelos japoneses na ilha do Havaí, os aliados somam suas forças com os Estados Unidos. E ali, por uma orientação do primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Winston Churchill, os americanos começam a atacar a costa sul da África e invadir a Sicília. Quando os americanos entram na Sicília, já tem um projeto organizado de ocupação da Sicília, porque existem mafiosos dentro da Sicília que fazem um acordo com os mafiosos americanos a fim de preparar a entrada dos soldados americanos na Sicília. E aí, depois de uma batalha muito difícil no mar Mediterrâneo, inclusive lá na África para os americanos, eles conseguem entrar na Sicília com a ajuda da máfia. Nessa primeira imagem, aí num tanque de guerra, comemorando a entrada dos americanos na Sicília. E na imagem do lado, os populares destruindo o símbolo do fascismo, porque os italianos, quando foram invadidos pelos nazistas, que se diziam aliados, os nazistas alemães tratavam os italianos como se fossem pessoas inferiores, principalmente porque a Itália não tinha a força bélica da Alemanha. E os nazistas ocuparam a Itália de uma forma muito agressiva, como sempre ocuparam, destruindo tudo, consumindo todos os alimentos, escrachando com a população. E aí os italianos vão formar uma resistência, uma força interna contra o governo de Mussolini,
Inclusive, é tratado como inferior por Hitler. Desde o começo, quando a Itália é ocupada pelos americanos, quando a Sicília é ocupada, Mussolini passa a ser persona non grata para Hitler. E ele é tratado como uma pessoa inferior, realmente. O que acontece é que Mussolini vai perdendo força política, os seus conterrâneos vão avançando na resistência e Mussolini é capturado pelos italianos e morto junto com sua esposa dentro da Itália. E o seu corpo é exposto em praça pública, mostrando também a agressão muito grande que os italianos fizeram com essa questão do nazismo, que eles não gostavam nada da ocupação nazista na Itália. Os americanos entram na Itália com muita dificuldade, invadem ali a Itália e tomam a Itália, mostrando que o fascismo entrou em guerra e que os americanos estão a cada vez mais ocupando espaços que antes eram considerados impossíveis se os Estados Unidos não entrassem na guerra. Aqui embaixo nós vemos aqui também a presença do Brasil na Segunda Guerra Mundial, os pracinhas que foram enviados por Getúlio Vargas. Quando, em um determinado momento, um navio brasileiro é atacado pelos nazistas e a população brasileira fica muito preocupada com a invasão nazista lá nas Américas e já mostrando aí a intenção mesmo de Hitler avançar pelas Américas. Então, Getúlio Vargas, que era um simpatizante das ideias totalitárias de Hitler, com pressão dos Estados Unidos, envia 25 mil homens para a guerra na Itália. E aí os pracinhas vêm fazer também a sua parte, saem como heróis, principalmente na Batalha de Monte Castelo, onde eles são ali ovacionados como heróis da Segunda Guerra Mundial. Até hoje existem monumentos na Itália para homenagear esses brasileiros que foram lutar lá. O seu símbolo é uma cobra fumando, em apologia a uma brincadeira que se fazia no Brasil na época, em que dizer, quando os brasileiros entrarem na guerra, só se a cobra fumar. E aí passa a ser um símbolo da força expedicionária brasileira que lutou também aqui na Itália. Como sempre, o Brasil participa, mas as suas fronteiras são protegidas. É muito comum que a história do Brasil não seja encharcada de sangue como foi na Europa. Em vários momentos da história a gente vai observar isso. Sempre lembrando aqui a disposição de auxílio espiritual. Em todos os momentos da guerra nós vamos ver os espíritos de nosso lar, citados aqui no livro do Chico, para essa convocação de vir ao planeta auxiliar aqueles que estão sofrendo. E aqui na página 279, nós vamos ver essa convocação feita aqui pelo ministro Clarencio aos grupos de auxílio. Aspas para André Luiz. Nosso lar precisa de 30 mil servidores adestrados no serviço defensivo, 30 mil trabalhadores que não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencaminhadas no crime e na ignorância. Ele convoca que venham ao fronte na terra, mas também convoca um grupo para proteger a cidade de nosso lar de qualquer ataque das sombras. E continua, haverá serviço para todos, nas regiões e limites vibratórios, entre nós e os planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. E é muito preocupante aqui esta missão, porque eles não podem deixar que adentre os portões de nosso lar grande quantidade de espíritos sofredores. Né? Então, ele aqui, ainda na parte anterior, ele fala, elevemos ao máximo o nosso padrão de coragem, de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. E ele mesmo fala aqui, cita
uma parte do capítulo 24 de Mateus, não é? Que Jesus fala, aspas, para Mateus: e ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do mestre em Mateus 24, versículo 6. Então aqui vai esclarecendo as pessoas que a morte não existe e que é preciso resgatar as almas que têm merecimento de entrar em nosso lar, mas também de proteger as suas fronteiras. Então, em 1944, no momento em que nós conhecemos como o Dia D, é uma estratégia de guerra muito importante, muito elaborada, que levou tempo para ser elaborado entre os Estados Unidos, o Canadá e a Grã-Bretanha, para a invasão da França ali no território pelo mar. Eles vão conquistando o espaço, invadindo em vários pontos da França, inclusive os soldados ali entrando pelo mar no dia D, que foi trabalhado por muito tempo para que esse dia fosse vitorioso. Foi no dia 6 de junho de 1944. As forças entram na França, enganam Hitler, porque eles decifram os códigos da Enigma, que é a máquina que Hitler tinha para mandar mensagens para os seus grupos de ataque. Então eles decifram a Enigma e enganam Hitler, fazem inclusive simulacros de outdoors e caminhões infláveis para fingir que ia entrar pelo outro lado, e aí Hitler, sem saber por onde que eles iam atacar, se enfraquece, não sabe como se defender, e entram milhares de soldados aqui na França em uma batalha contra o nazismo. Esse dia é muito importante, foi aí que começou realmente a queda do nazifascismo, porque os aliados unidos e bem organizados conseguiram revidar. Quando os grandes líderes percebem que a Alemanha está enfraquecida, que vai perder a guerra, eles se reúnem e combinam que após a guerra a Alemanha será dividida entre os vencedores aliados, entre a França, a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética. E aqui está o mapa desse acordo de divisão da Alemanha. Vejam ali a União Soviética na parte oriental da Alemanha, já se definindo como comunismo, bandeira comunista, e aí já vai se demarcando a futura linha divisória de Alemanha Oriental e Ocidental, que vai ser traçada pelo Muro de Berlim. Porque na medida em que a União Soviética avança, vai tornando seus territórios no sistema comunista, e aí na Guerra Fria nós vamos ver a polaridade do mundo entre capitalistas e comunistas, e nesse momento já se desenha esse mapa, vai se construindo. Essa imagem abaixo, essa senhora observando aí após a rendição da Alemanha o estado em que está Berlim, totalmente destruída, totalmente de uma forma que a reconstrução vai ser muito difícil, e desde o princípio, da Primeira Guerra, a Alemanha vai enfrentar esse momento de reconstrução constante. A Europa, com essas guerras, sempre se destruindo e tendo que se reconstruir, vai sendo difícil esse compasso de retomada como potência mundial. E no dizer de Emmanuel, inclusive no livro A Caminho da Luz, as Américas, que estão sempre se construindo, enquanto a Europa está se reconstruindo, as Américas vão tomando o lugar de poder no mundo inteiro, ao contrário do que no século XIX era a Europa que era a grande dominante do mundo. E agora, a partir dessa Segunda Guerra também, é os Estados Unidos que desponta como potência. Os Estados Unidos e a União Soviética. Quando os aliados resolvem ocupar a Alemanha, existe uma corrida para ocupar a Alemanha. Stalin propõe a 2 generais que ocupem a Alemanha, cada um competindo com o outro. Quem vai tomar primeiro a Alemanha? É uma luta, é uma batalha interna travada com Stalin entre seus generais. E pelo lado ocidental, a Grã-Bretanha também tenta invadir a Alemanha pelo ocidente. Porém,
a matança, a mortandade é muito grande para poder bater o exército de Hitler nesses frontes. E aí a União Soviética, que pouco se importa com a morte de milhares e milhares de soldados, avança sem parar, direto para Berlim, porque, na verdade, Stalin sabe que Hitler tem uma bomba atômica sendo construída e que essa bomba atômica está dentro de Berlim. E ele vai nessa busca dessa bomba atômica. E enquanto o Ocidente desiste de avançar com muita força, porque sabe que Stalin vai tomar a Alemanha para os aliados, e o Ocidente, o pessoal da Grã-Bretanha, os franceses e ingleses não querem avançar para perder muitos jovens na guerra, porque eles se preocupam muito com os jovens mortos. Então aí essa emblemática imagem de um soldado colocando a bandeira russa no alto de um prédio dentro de Berlim, que marca a ocupação da Alemanha por Stalin. Após a rendição da Alemanha, a guerra ainda continua, porque o Japão não se rende. E aí nós temos mais essa tragédia humana, que é o ataque das bombas de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 45, que foi jogada pelos americanos como uma forma de mostrar o poderio que existia aqui nos Estados Unidos, já prevendo essa polaridade no futuro com Stalin. Então, as bombas de Hiroshima são jogadas ali nas cidades japonesas para dar fim à guerra, mas a destruição é tamanha, os milhares e milhares de pessoas que morrem no momento, instantaneamente. Inclusive, essas bombas vão deixar uma radiação por muito tempo, que várias e várias gerações vão nascer com problemas físicos e mentais, deixando aqui esse recado da grosseria da humanidade e que preocupa não só os espíritos que estão em nosso lar e aqueles que estão acolhendo as almas, como também preocupa todo o entorno dos outros planetas que estão em volta da Terra, porque nós vamos ver que neste momento existem relatos de aparecimento de vários OVNIs e que esses OVNIs vão vir aqui para a Terra no intuito de não deixar que a Terra seja destruída por essa bomba que agora já aparece no planeta. Então, como eu já disse a vocês, durante a Segunda Guerra Mundial houveram muitas aparições de discos voadores, que eles relatam como objetos voadores não identificados durante a guerra nos céus do planeta Terra, e que é descrito em vários relatos, não só dos ufólogos, como também na fala de Chico Xavier, da preocupação em que os seres de outros planetas tiveram nesse período, o medo constante de que a bomba fosse utilizada para destruir o planeta Terra inteiro, fazendo com que os outros orbes do entorno da Terra também sofressem. Então, traz esse relato em alguns livros, nós vamos estudar isso nos outros vídeos. Eu espero vocês lá, que vocês continuem com esse estudo, porque é muito importante a gente compreender essas questões espirituais e também as questões de ufologia, que estão muito próximas uma das outras. O conhecimento do cosmos, do infinito, da criação de Deus, é tal qual de grande importância também para o nosso autoconhecimento, já que somos seres universais. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, deixa o seu like e também comenta para que a gente possa crescer juntos. E até mais!